Saudações fraternais em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Chamo-me Antônio Calei Capamba, sou pastor, falo a partir da cidade de Mavinga, atual capital da província do Quando. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ela. Oremos ao Senhor. Deus, Pai eterno e sempiterno, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo e especialmente pela vida e oportunidade concedida para anunciar o Evangelho através deste meio de comunicação. Pai, pecamos contra Ti por palavras, pensamentos e atitudes. Perdoa-nos segundo a multidão das Tuas misericórdias. Aceita, ó Deus, abençoar o nosso país Angola, abençoe a nossa amada igreja e todos aqueles que a estas horas, ó Deus, estão aflitos, esperando do socorro que vem de Ti. A palavra que será pregada para a meditação de hoje, Deus Todo-Poderoso, abra os corações para que esta palavra encontre corações arrependidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados e amadas no Senhor, o tema desta semana, de 15 a 21, diz: as profecias anunciam o nascimento do Messias. As profecias anunciam o nascimento do Messias. O nascimento de Jesus foi um grande milagre que mudou o mundo. Esta semana vamos analisar algumas profecias sobre o nascimento de Jesus. O lecionário propõe-nos para a meditação de hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, o texto bíblico do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. O lecionário propõe-nos para a meditação de hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, o texto bíblico de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, lemos: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amados, Isaías é chamado pelos estudiosos como o maior dos profetas do Velho Testamento. O rei de todos os profetas também é chamado como o evangelista da Antiga Aliança. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anunciou que uma virgem dará à luz um filho e seu nome será Emanuel. Prezados e prezadas no Senhor, a profecia se cumpre em Mateus capítulo 1, versículo 23. A virgem chamada Maria, desposada naquela altura com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Maria era uma virgem que achou graças diante de Deus. Gerou nela a obra do Espírito Santo. Pastor, Maria não precisaria da graça. Ela merecia ser mãe de Jesus. Primeiro, era virgem, e segundo, desposada com um homem da casa de Davi. Não é só por Maria ser virgem. Havia outras que aguardavam a rendição de Jerusalém. Lemos em Lucas capítulo 2, versículo 38. Mas com a Maria foi diferente. O anjo lhe disse: achaste graça diante de Deus. E ela, reconhecendo esta graça, no seu cântico, em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 56, começa agradecendo o Senhor e se alegra nele, como faz um cristão verdadeiro quando é destacado. Em vez de exaltar e alimentar pensamentos soberbos, ele se humilha e agradece a Deus, que é a fonte de toda graça divina. É Ele quem enriquece e também
é Ele quem empobrece. Ele derriba e Ele exalta quem e quando Ele quiser, porque Ele é Deus. Lemos isto em Lucas, capítulo 1, versículos 52 a 53. Por isso, em tudo, Deus seja louvado. Tudo que nós recebemos de Deus, devemos agradecer. Dará à luz um filho e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Pelo significado deste nome, entende-se claramente que a fecundação foi obra do Espírito Santo, que, ao cobrir Maria, gerou em seu ventre a eterna e segunda pessoa da Trindade. Jesus jamais deixou de ser Deus, mas Deus assumiu completamente a forma humana, possibilitando que Jesus fosse plenamente homem e plenamente Deus. Lemos João capítulo 1, versículo 14. Portanto, amados e amadas no Senhor, os sinais serviram para mostrar o poder de Deus, como aconteceu em Êxodo capítulo 4, versículo 30. Mas atualmente o cristão não deve esperar sinais para crer em Deus, porque o justo vive pela fé, e se ele recuar, Deus não terá prazer nele. Por isso, devemos aprender a esperar na misericórdia de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Por isso, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 24, assim lemos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 24, lemos: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A maior revelação, o maior sinal de Deus para este mundo é Cristo. E Cristo é suficiente para todos. O cristão não precisa mais nada. Não pode procurar nenhum milagre. O maior milagre foi a revelação de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo é a esperança do mundo, é a nossa esperança. Quem crê nele permanece em Cristo, e o mesmo Cristo continuará se revelando, porque é o Deus que se revela. E Deus Todo-Poderoso aceita que esta palavra encontre um coração fértil desde hoje para todo sempre. Amém.